Mesmo tendo sido por 2 mandatos consecutivos presidente da República entre 2003 e 2010, Luiz Inácio Lula da Silva está na busca de um 3º mandato para, segundo ele, consertar o país. O que já é bem estranho, visto que nos últimos 20 anos o partido dele esteve no poder por pelo menos 14 anos. Pelo jeito, ou ele quer consertar o que fez de errado, ou quer acabar de vez com o que ele não conseguiu da última vez. Então, pensando nisso, fui atrás do plano de governo de um provável governo petista. E simplesmente o que achei foram páginas e páginas apenas com desejos, e muito pouco ou nenhuma proposta. Basicamente, o plano de governo petista pode ser comparado àquelas entrevistas que acontecem nos concursos de Miss Universo. O cara pergunta qual o seu maior desejo e a participante responde: eu quero acabar com a fome do mundo, ou acabar com as guerras. Elas apresentam desejos e não propostas. Isso, em resumo, é o plano de governo petista. Eu fui lá na internet, vasculhei e encontrei o tal plano de governo petista. Baixei e comecei a ler. Basicamente, são 121 tópicos, onde ele explica o que ele deseja fazer caso seja eleito. Mas nós aqui vamos focar em alguns itens que são de extrema importância para todos nós. E vamos comparar justamente aquilo que eles dizem querer fazer com os outros governos petistas, ou seja, com o que eles já fizeram. O plano começa até bonitinho, mas a gente vai descendo e chegando no tópico 21, Lula diz que voltará a investir em educação de qualidade e no fortalecimento da educação básica, da creche até a pós-graduação. Mas a verdade é que os 14 anos de PT no governo nos afundou na educação. No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, de 2018, mostrou que o Brasil tem baixa proeficiência, que é uma palavra bonita usada para dizer que você tem capacidade ou não para algo. Então, nesse estudo, mostrou que o Brasil tem baixa capacidade em leitura, matemática e ciências. Nesse teste foram avaliados outros 78 países e o desempenho dos estudantes brasileiros é simplesmente assustador. Segundo os dados da avaliação, 68% dos estudantes com até 15 anos de idade não possuem o básico de matemática, 55% não sabem de forma adequada ciências e 50% não sabem o básico de leitura. Esses dados estão estagnados desde 2009. E quem era o nosso presidente na época? Pois é, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Na classificação do PISA, se comparar nossos dados apenas com nossos vizinhos de continente, em matemática, nossos alunos são os piores. Países como Peru, Colômbia estão à frente do Brasil. Em ciências, mais uma vez, o último lugar é nosso. Já em leitura, só ficamos em penúltimo. Para dizer que não ficou tão ruim, não é verdade? Esse cenário demonstra que os nossos alunos são incapazes de fazer cálculos simples ou de compreender um texto básico. Já quando resolvemos analisar a qualidade do ensino superior, vemos que também há outra demagogia. Quando foi feita a classificação das melhores universidades do mundo, mais uma vergonha para o candidato Lula, que diz que revolucionou a educação brasileira. De 1.300 universidades analisadas, a melhor posição de uma universidade brasileira é a da USP, que aparece apenas no lugar de número 121. Além dos inúmeros escândalos de corrupção, o governo do PT sempre cortou verbas de educação e não revolucionou assim, como eles dizem, a educação no Brasil. No item 6, Lula diz que tem compromisso com a defesa da democracia, mas passou toda a campanha recorrendo ao STF para perseguir jornalistas, proibir veiculação de matérias. Até mesmo a bandeira do Brasil foi perseguida por Lula, já que ele entende que remete a outro candidato. Inclusive, um computador de dentro do Palácio do Planalto foi usado para alterar dados e perseguir uma jornalista anos atrás. No item 24, Lula diz que a saúde era uma política pública central, mas esqueceu ou finge não saber que mais de 242 bilhões foram desviados só da saúde, ou que entre 2008 e 2014 foram gastos mais de 31 bilhões com a Copa do Mundo, reformando ou construindo estádios enquanto as pessoas agonizavam em filas de hospitais. Que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito essas opiniões, mas não concordo com elas.
Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Faz Copa do Mundo com o hospital. Com as palavras da médica. Eles querem resolver o problema deles lá na rua, gastando dinheiro em obras, porque tem sucesso de Copa, que é mais importante. A saúde está zerada. Os pacientes estão à víngua, estão morrendo. Eles que estão... No item 25, onde fala sobre cultura, fica difícil até escolher um escândalo só para retratar a era petista e o seu controle sobre a cultura. Avançando mais e indo até o item 31, onde Lula diz que segurança pública é um direito fundamental, ele esconde que foi incapaz de respeitar a vontade popular no referendo sobre armas em 2005, onde mais de 63% dos brasileiros, fazendo valer sua cidadania, escolheram poder ter o direito de se defender, mas o PT suprimiu a vontade popular sob decreto presidencial. Também ignora os inúmeros recordes de morte no país que subiram ano após ano no tempo de governo petista. E ainda hoje tenta proteger assaltantes e ladrões de celular com frases como essa. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Para quem que rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. No item 36, ao falar que as mulheres são discriminadas por serem mulheres, é importante a gente lembrar o trecho da escuta telefônica na época da Lava Jato, onde Lula diz a aliados que quando a Polícia Federal fez uma busca e apreensão em uma das mulheres que faziam parte do partido petista, ele diz que ela ficou feliz em ver tantos homens na casa dela, num claro ato de machismo e falta de respeito com as mulheres. Alô? 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 Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô achando tudo bem, não. Mas faz parte, querida. Faz parte, eu digo. Faz parte, Faz viu? parte, querida. Tá bom. E como é que você tá? Tô bem. O único lugar que houve um pouco foram na casa do Paulo Okamoto. Eu não conversei com o Paulo, foram na casa da Clara antes, sabe? A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus e era a Polícia Federal, sabe? Então... Ela pensou que era um presente de Deus. Então é. No item 48, ele diz que vai investir para mudar os padrões de consumo, algo simplesmente totalitário, que ele já deixou evidente em uma entrevista, quando ele criticou os gostos e os gastos da classe que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. No item 55, ele diz que vai coordenar a campanha para combater a inflação e enfrentar a carestia dos alimentos. Mas a verdade é que no Congresso, o PT votou contra todas as reduções de impostos que foram propostas, inclusive a redução do ICMS e do IPI, que reduziu o preço dos alimentos e o valor dos combustíveis. Enquanto Lula fazia hidrelétricas na Nicarágua, aeroportos na África, metrô na Venezuela e portos em Cuba, a nossa infraestrutura padecia. A transposição do São Francisco foi paralisada, estradas viviam destruídas, o Norte e Nordeste padecia com os menores índices de saneamento básico, educação e IDH do país.
Mas segundo o item 71, ele vai mudar isso, mesmo já tendo tido 4 governos para fazer e não o fez. No item 75, diz que vai garantir a soberania e a segurança energética, mas entregou uma refinaria da Petrobras de graça para a Bolívia e não concluiu nenhuma refinaria prometida em seu governo. Além, é claro, dos superfaturamentos nas sondas, obras e esquemas que chegam aos bilhões, o que nos obrigou a ter que importar combustível para poder refinar. Inclusive, destruiu o valor que tinha a Petrobras no mercado financeiro. No campo elétrico, enquanto os desvios aconteciam na construção de Belo Monte, o estado de Roraima até hoje compra energia da Venezuela, pelo fato da rede elétrica de Roraima não estar ligada à rede elétrica nacional. Sobre o papel condutor do Estado nas estatais, que é dito no número 76, fica claro o desejo de voltar às práticas antigas de escândalos e prejuízos bilionários que fizeram rombos nos fundos de pensão das estatais. No item 93, a promessa é de defender a Amazônia, mas o que se viu nos governos petistas foram morte, corrupção, fogo e destruição. Defender a democracia e o respeito às religiões, lutar contra o ódio, são promessas no item 99. Mas vamos ver os casos de luta contra o ódio realizado por petistas. Houveram ataques ao apartamento da ministra Carmen Lúcia, invasão de igrejas por políticos e militantes petistas, agressão em frente ao Instituto Lula, tiro em igrejas, depredação de itens religiosos e ataques a pastores e igrejas evangélicas. Na luta para recuperar a política externa ativa, como é dito no item 100, Lula quer voltar a se aliar a ditaduras como Nicarágua, Irã, Venezuela e Cuba. O comprometimento do diálogo com os movimentos sociais prometido no item 106 deixa evidente o desejo de voltar a dar espaço a grupos como MST e MTST para voltarem a fazer as badernas de antes. No item 118, o direito de acesso à informação que é prometido é desmentido pelos vários decretos que impediam o acesso a informações, como nos acidentes aéreos ou no caso dos cartões corporativos, que Lula quer imputar ao seu opositor, mas que foi medida adotada durante o governo Dilma. O item 120 promete defender a liberdade de expressão dos jornalistas e meios de comunicação, mas esconde que foi a pedido do PT que a TV Piauí foi fechada. Joga para debaixo do tapete que já pediu a censura a um jornalista no Roda Viva e que pediu em 2004 a suspensão do visto de trabalho de um jornalista do The New York Times, por causa de uma publicação de jornalista que dizia que o então presidente Lula abusava do consumo de bebidas alcoólicas. Então, pessoal, pense bem no seu voto. Saiba que ele tem um poder gigante de transformação no país e não permita que o nosso governo caia nas mãos de um homem condenado em 3 instâncias. Precisamos avançar. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque é muito importante fazer essa conscientização. Um beijão a todos e até uma próxima, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.